Olá, queridos, boa noite. Na verdade, bom dia, né? A 0 hora agora, do dia 20, iniciando aí o dia 25 de maio, né? E nós estávamos aqui, sentimos um desejo de estar orando com você e trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Eu sei que é um horário de que a gente acha que é difícil, temos alguém ainda sem dormir, né? Mas eu acredito que os que estiverem aí, ou aqueles que ainda hão de ver, serão abençoados. Eu quero convidar você para orarmos, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você pode, feche os seus olhos e vamos entrar em oração. Aleluia, Deus. Senhor Jesus, é no Teu nome que nós entramos na Tua presença, Senhor. No nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, nós entramos agora na Tua presença, Senhor. Já expressando a nossa gratidão pelo dia 25 que se inicia. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por cada pessoa de nossa nação. Obrigado, Senhor, por cada família brasileira. Obrigado, Pai, por cada amigo, por cada pessoa. Nós pedimos a Tua bênção sobre cada um. Nós clamamos ao Senhor que visite essa casa agora. Deus da provisão, que venha a provisão do alto e seja sobre a vida dessa família. Oh, aleluia, Senhor. Nós ministramos sobre a vida desse nosso irmão, dessa nossa irmã, dessa pessoa que está necessitada, Senhor, pela provisão do Senhor. Aleluia, Deus. Que cada um desses sejam visitados e que a sua necessidade, meu Pai, seja atendida. Estamos diante de um cenário difícil, mas nós confiamos no Senhor. Nós acreditamos, Pai, na Tua provisão. Nós acreditamos como Abraão acreditou, dizendo: Jeová Jireh, o Deus da minha provisão. Esse é o nome do Senhor e essa é a bandeira, Pai, que nós levantamos, acreditando e confiando no Senhor. Por isso, visita essa pessoa agora em nome de Jesus e que o Senhor os abençoe de forma poderosa, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o teu nome, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Louvamos o nome do Senhor, queridos. Quero fazer menção de um texto para trazer uma reflexão da palavra do Senhor ao meu e ao teu coração. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 49. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais
revestidos de poder. Eu vou repetir o texto da palavra do Senhor. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejas revestido de poder. Aleluia. É a palavra do Senhor, queridos. É a palavra do Senhor para nós. Você tem noção do que significa isso? O próprio Jesus Cristo, agora glorificado, ele conversa com seus discípulos. E nessa conversa com seus discípulos, ele dá algumas instruções, dá direção do que eles precisavam fazer agora. E é interessante aqui quando o texto faz menção da palavra escrita antes de Jesus, escrita pelos profetas, quando fazia menção de Jesus. E lá, um dos profetas menores, profeta Joel, no capítulo 2, o versículo 28, o Senhor vai dizer o seguinte: mas derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. E aqui Jesus, ele faz menção dessa promessa para os seus discípulos. Ele diz para os seus discípulos que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder. É interessante como e o que significa revestir. É algo que já é alguém que já está vestido, mas faz-se necessário para revestir é colocar uma cobertura extra. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui para os discípulos. Diz: olha, fique em Jerusalém, até que vocês recebam uma roupagem extra, uma proteção extra, uma capacitação extra, revestir de poder. Era isso que ele estava dizendo. E o profeta, quando ele traz essa palavra, ele no capítulo 2, versículo 28 de Joel, ele vai dizer que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. E isso aqui, queridos, acontece no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, porque essa unção específica é uma capacitação que o próprio Senhor Jesus faz menção tanto aqui como no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Também no capítulo de número 1 e o versículo 8, ele também faz menção de algo que eu quero conversar aqui um pouco com você e ser canal de Deus para a edificação da sua vida. Nós podemos ver aqui que no versículo anterior, Jesus faz uma referência aos seus discípulos. Sabe qual a referência? Ele diz assim, ó: vós sois minhas testemunhas destas coisas. Ele diz: vocês são testemunhas do que tem acontecido.
E quando ele faz essa referência de testemunha, aí a gente pode ler também, você pode acompanhar na sua Bíblia aí, com tranquilidade. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ão testemunhas. Olha de novo aparecendo. Testemunhas. Aleluia. Ser-me-ão testemunhas. E aí ele começa a descrever, dizendo, seria testemunha onde? Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ser testemunhas de Jesus. É isso que ele está dizendo. E no capítulo 2, quando ele cumpre a promessa, quando a palavra é evidenciada na vida dos discípulos e os discípulos recebem o poder, a capacitação sobre as suas vidas, o revestimento dessa palavra aqui que ele havia dito: fiquem em Jerusalém para que vocês sejam revestidos de poder. Quando o profeta, e ele fazia menção, quando o profeta lá atrás, o profeta dizia que eles receberiam o Espírito Santo sobre toda a carne, seria derramado sobre toda a carne. É uma expressão como que chuva vindo sobre toda a carne. Você tem noção do que é isso? O próprio Senhor Jesus estava preparando os seus discípulos para revesti-los de poder, para capacitá-los, para então eles estarem prontos para desenvolver algo. E esse algo eu quero fazer menção apenas de um, para que a gente possa edificar a nossa vida um ao outro nessa noite. Na verdade, nesse dia 25, né? Nessa primeira hora do dia, né? A palavra que ele diz é fazendo referência que essa capacidade que ele estava fazendo sobre os discípulos, que é esse poder derramado do Espírito Santo sobre os discípulos, e eles poderem testemunhar de Cristo. Testemunhar de quê? Ele diz aqui, testemunhar, vocês são minhas testemunhas destas coisas. Quais são as coisas? São as coisas que eles vivenciaram com Jesus. Foram todas aquelas coisas que eles viveram no dia a dia com Jesus. Foi quando Jesus pegou os pães e multiplicou. Foi quando Jesus pegou um cego e fez ele voltar a enxergar. Foi quando ele pegou um paralítico e ele levantou o paralítico de Betesda. Foi quando Jesus também pega um cego de nascença e ele volta a enxergar. Foi quando Jesus olhou para aquela multidão e disse assim: vamos dar alimento para eles. Jesus estava dizendo que eles seriam testemunhas de tudo aquilo que eles viveram com o Senhor, com o Mestre. E ele disse: olha, essa capacidade que vocês irão receber, essa unção, esse poder que vocês irão receber, é exatamente para que vocês consigam ter força suficiente para expressar a outros, para levar a outros tudo aquilo que vocês vivenciaram comigo, que é testemunhar a respeito de tudo que Jesus fez. Isso é maravilhoso, queridos. Porque no capítulo 16 do Evangelho de João, o próprio Senhor Jesus, ele vai dizer para cada um de nós, quando ele faz referência lá no versículo 33, ele diz: olha, eu tenho falado para vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho vos falado estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Queridos, o que é que a gente entende com esse versículo da palavra do Senhor? Quando Jesus estava tranquilizando os seus discípulos, ou seja, preparando os seus discípulos para o que iria acontecer logo adiante. O Mestre estava dizendo para os seus discípulos que aquele momento era inevitável, iria acontecer. Os seus discípulos estavam sendo preparados
para enfrentar uma situação difícil. E quais eram as coisas que ele faz referência? É todo um processo de que o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. Ele estava falando exatamente do que iria acontecer nos próximos dias a respeito dele. Que ele seria ferido, ou seja, ele seria preso, ele seria amarrado, ele seria condenado e ele iria morrer. Mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E quando ele mesmo fala nesse mesmo capítulo que era necessário que aquilo acontecesse. Por quê? Porque aqui ainda no mesmo evangelho é que ele fala o seguinte, o versículo 26, que está escrito de que Cristo havia de padecer e ressuscitar de entre os mortos no terceiro dia. Isso é o versículo 26 do capítulo 24 de Lucas. O mestre, ele estava preparando os discípulos para aquele momento. Ele estava exatamente deixando eles já pronto, porque no momento que viesse a acontecer aquele fato, e os seus discípulos não fossem pegados de surpresa. E aí ele está exatamente falando sobre isso, eles serem testemunhas ocular, né? Ser testemunha ocular do próprio Cristo nas coisas. Quais eram as coisas? Os fatos, os acontecidos, aleluia, que eles vivenciaram junto a Jesus. Quero aproveitar aqui para mandar uma saudação aí para o nosso irmão Edson, né? Elvison Carvalho, que está aí conosco, né? Nara Leite, Damião Lima está aí conosco também. Meu irmão Edson Mário está aí assistindo, né? Falando a paz do Senhor. Joel, meu pastor, né? Está aí assistindo. E eu entendo que se você está aí, eu acredito que Deus tem uma palavra específica para você, né? Vocês sabem, vocês me conhecem. Eu estava aqui relutando e tentando entender o porquê neste momento, na viração do dia, né? No caso, viração do dia que eu digo, tipo 12 horas, iniciar. Eu sei que é um horário muito difícil para que alguém esteja acordado, mas se você está aí acordado, eu entendo que o Senhor tem uma palavra para você, tá? Então, que o Senhor seja glorificado. Mas queremos dar continuidade aqui no texto e que o Senhor venha falar ao seu coração de uma forma poderosa. Antônia, minha irmãzinha, Deus te abençoe, Antônia, em nome de Jesus. Mas o desafio, voltando aqui, queridos, né, para a gente poder compreender o propósito dessa palavra, é que o Senhor Jesus, ele diz assim, que eles seriam revestidos de poder e eles iriam testemunhar de Cristo, iriam testemunhar dos seus feitos. Aleluia! Isso é lindo, isso é maravilhoso, sabe? Porque quando Jesus ele fala isso, ele estava exatamente dizendo assim, que ele estava preparando os seus discípulos para que eles pudessem fazer o que ele mesmo estava fazendo. E não é à toa quando a palavra vai nos dizer em Atos dos Apóstolos, lá próximo do capítulo 16, quando os discípulos estavam pregando com ousadia, com poder, e a primeira vez a expressão na Bíblia de os cristãos, ou seja, são cristos menores. Eles usaram, o povo usaram a expressão em Antioquia, dizendo assim, esses são Jesus em uma estatura menor. Por que eles falaram isso? Porque eles estavam fazendo o que Jesus fazia, eles estavam reproduzindo aquilo que Jesus ele fazia no dia a dia. Eles oravam, eles curavam enfermos, expulsavam demônios, eles se desenvolviam nos dons do Espírito, eles falavam com ousadia e interpretavam, isso tudo Jesus fazia. Então ele chega nesse momento que eles usam essa expressão. Então, queridos, já nesse início de dia, do dia 25, a palavra do Senhor vai dizer que Ele quer te revestir de poder.
Aleluia. Esse revestimento de poder é o que vai te dar força suficiente para testemunhar de Cristo. É que vai fazer com que você leve o evangelho a outras pessoas. É que você consiga ser realmente aquele que marca essa geração como luz deste mundo, sal da terra, luz do mundo. Assim nós iremos conseguir alcançar o objetivo principal do Senhor, porque essa unção, ela é específica, é para que eu e você testemunhe de Jesus. E não há testemunho melhor, queridos, do que você vivenciar e as pessoas começarem a ver Cristo na sua vida. Aleluia. Então, nessa madrugada, eu quero trazer essa palavra ao seu coração e que ela venha queimar de verdade no seu coração, porque isso aconteceu no capítulo 2. Os discípulos, eles foram cheios do poder, eles foram revestidos da glória do Senhor. Foi o cumprimento da orientação de Jesus e para que os discípulos permanecessem em Jerusalém e eles fossem cheios do poder, da capacitação, do revestimento de Deus sobre as suas vidas, mas também eles viessem a ter a capacidade de pregar o evangelho com ousadia e com muita graça de Deus. Eu costumo dizer que só a palavra é suficiente, mas eu também costumo dizer que só o conhecimento, sem a graça, sem a unção, ela acaba que sendo tipo um motor rodando, um motor funcionar sem óleo. Você tem noção do que isso vai significar para essa máquina? Um motor ligado sem óleo. Dudu, Deus te abençoe, Dudu. Eduardo Rui está aí nos acompanhando também. Deus te abençoe, meu querido. Você já estaria dormindo na hora dessa. Mas imagina comigo, você pegar uma máquina, pode ser a melhor máquina do mundo, o melhor motor do mundo, mas se não tiver óleo para lubrificar e ele funcionar, ele vai se desgastar, vai se deteriorar e ele vai trancar tudo. Na linguagem bem popular, vai bater o motor. Por que vai bater o motor? Porque está só na parte técnica, na parte mecânica e não tem lubrificação, vai superaquecer, vai torar tudo, vai acabar com tudo. Assim é você querer levar a palavra de forma técnica e humana para outras pessoas. Mas se você for cheio desse poder e essa graça poderosa e o Espírito Santo fluir na sua vida de forma maravilhosa, pode ter certeza. Se você for revestido com esse poder que foi prometido através dos profetas e que foi orientado por Jesus aqui nesse capítulo, em outros capítulos também, e agora você for cheio desse revestimento, essa capacidade, você vai falar para as pessoas de Jesus com a sua própria vida e as pessoas vão ter que dizer assim: olha, eu quero ser como você é. Eu quero ser assim, como o apóstolo Paulo fala no capítulo 11 de 1 Coríntios. Capítulo 11, 1 Coríntios, versículo 1. O apóstolo Paulo vai dizer assim: sedes, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. E significa dizer que o apóstolo Paulo também vivia essa dimensão. O apóstolo Paulo também vivia esse poder e essa graça de Deus sobre a sua vida. Então quero nesse momento ser instrumento de Deus para abençoar a tua vida e te estimular a ter essa vida com o poder e a graça de Deus
porque é preciso ter palavra, mas é preciso ter unção, é preciso ter os dois juntos, andarem juntos, porque vai funcionar, vai ligar as engrenagens e vai dar certo. A sua vida será melhor. Aleluia. O apóstolo Pedro, é incrível quando no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, ele vira para aquela multidão e ele começa a falar ao povo. O pescador, agora cheio de poder, revestido, aquele que em outrora negou a Cristo. Ele vira para aquele povo e diz: varões galileus, povo, me escutem. E o discurso de Pedro você já conhece. O discurso de Pedro, querido, estava embebecido na graça e no azeite da unção do Senhor. Ele estava debaixo de uma palavra, de uma orientação e de um cumprimento da palavra de Deus. E naquele momento que ele abre a sua boca, que ele fala, há uma graça liberada sobre aquele povo que escutam. E aquele povo começa a ouvir a voz de Pedro, mas a voz de Pedro era palavra e graça e unção de Deus sobre o povo. E aquele povo agora, eles começam a entender e a ver quem eles eram. Aquele povo começa a perceber que o seu caminho tinha que tomar um outro rumo. O povo começa a entender que aquela vida que eles estavam vivendo tinha que ter uma outra direção. E que o que Pedro falava fazia sentido. E que eles precisavam entregar as vidas deles a Jesus, aquele que morreu e que eles ouviam falar que tinha ressuscitado, mas que Pedro falava com ousadia, dizendo que ele tinha morrido, mas que ele tinha ressuscitado e tinha voltado ao Pai. E o meio de salvação era nele e por ele. Aleluia. Aí nós olhamos para a cruz, e aí nós olhamos para Jesus, e aí nós vemos ele usando a seguinte expressão no capítulo 14 de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia. Quando ele usa essa expressão, ele está dizendo assim: o único meio de chegar a Deus, de reconciliar-se com Deus novamente e ter uma vida de intimidade no jardim do Éden, do Éden restaurado, é comigo, é por mim e através de mim. Aleluia. E aqueles varões galileus, aquele povo, eles entenderam a mensagem. E naquele dia, aquele povo, eles decidiram tomar um novo rumo na sua vida. Eu não sei quando foi que você entregou sua vida a Jesus. Eu não sei quanto tempo faz. Eu sei de mim e eu sei exatamente do dia que foi. Foi um dia de sábado. Foi 9h45 da noite. Não me recordo os segundos. E foi exatamente no dia 17 de fevereiro de 2001, 9h45 da noite, lá em Goiânia, quando eu ouvi a voz do Mestre falar, e o meu coração queimava e ardia na presença dele. E naquele dia eu decidi entregar minha vida a Jesus. E daí para cá nós temos caminhado com ele, e aprendido com ele, e crescido com ele e com os meus irmãos. E nós glorificamos a Deus por isso, porque estamos na jornada. Não é uma caminhada simples, não é uma caminhada
de 100 metros. Não, é uma vida que vai se desenvolver em Cristo. E essa graça, essa unção é que nos faz nos movermos nela e estarmos com ela em todo o tempo. Então, em nome de Jesus, que essa graça poderosa seja sobre a sua vida, que você seja ricamente abençoado nessa noite, com essa ministração breve, mas que venha ter falado ao seu coração e que ache lugar para mudanças. Porque o que Jesus quer é exatamente isso, é que você tenha capacidade de testemunhar dele. E só testemunha de algo ou de alguém quem conhece dos fatos. Então busca conhecer Jesus. Busca conhecer o que ele fazia. Busca conhecer o que ele pensava. Busca conhecer o que ele dizia. Busca conhecer e entender o que ele falava a respeito de cada coisa. O que é que Jesus pensava a respeito do meu próximo? Ele fala sobre isso. O que é que Jesus pensava e ele falava a respeito do pior pecador? Ele também fala sobre isso. O que é que Jesus pensava, o que é que Jesus achava do filho rebelde, que o pai dava uma palavra, uma instrução, e ele dizia, vou fazer, e no entanto não fazia. E aquele que disse, eu não vou fazer, se arrependeu e voltou e foi fazer. O que é que Jesus pensava a respeito disso? Ele falou sobre isso. Então aprenda e se desenvolva e entenda quem é Jesus. A verdade revelada, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de misericórdia. Aleluia! Eu e você somos desafiados nesse dia a vivermos uma vida de reproduzir quem é Cristo na nossa própria carne e no nosso próprio testemunho. Então, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero que você compreenda que Jesus, ele veio e ele estabeleceu o reino de Deus. E quando Jesus estabeleceu o reino de Deus sobre essa terra, ele trouxe consigo um padrão que nós chamamos de o estilo de vida do reino de Deus. Aleluia! O estilo de vida do reino de Deus estabelecido por Jesus sobre essa terra, queridos. É esse padrão que ele nos ensinou e ele quer que eu e você viva. O estilo de vida do reino. É o nosso desafio vivermos isso. Porque não é só no sábado, na terça e no domingo, não. E no restante dos dias viver uma vida como você acha que deve. Não, não é isso. Isso é muito pouco. Isso é quase nada. Isso é pouco demais. Mas o que o Senhor tem para nós, dentro do estilo de vida do reino, é que a gente consiga colocar em nós e tirar de nós. Colocar em nós o quê? Colocar em nós o amor ao próximo. E abrir mão do ódio. É arrancar o ódio e colocar o amor dentro de nós. O que é que ele quer que a gente faça mais? É que a gente tire aquela falta de perdão de dentro da gente e perdoe o nosso inimigo. Querido Jesus, ele foi muito agressivo nisso. Quando ele fala do perfil, do estilo de vida do reino, ele foi muito agressivo quando ele fala sobre o perdão. Eu acredito que porque existe realmente a sua importância, o seu valor em perdoar. Por isso ele foi tão firme, tão forte com relação ao perdão. Jesus, ele não ensina que a gente deve perdoar só o nosso irmão. Se fosse assim, seria simples. Ele diz, se vocês fazem isso, os fariseus, os samaritanos, ou seja, os outros, os da lei, também fazem isso.
Que diferença faz? Você perdoar aquele que você o ama, não faz diferença. Ele diz: vocês devem perdoar e amar aquele que vos persegue. Você está pronto para isso? Será que eu estou pronto para isso? Para perdoar e amar aquele que me persegue? Isso é reproduzir Jesus. E muita gente nessa face da terra, queridos, vai morrer e não vai conseguir viver isso, porque não vai conseguir perdoar o seu inimigo. Infelizmente, só perde, porque no evangelho que Jesus apresenta, ele vai dizer que nós temos que perdoar o nosso inimigo. Já pensou? É difícil, é duro, mas isso é verdade. Então nessa noite, eu queria ter feito isso aqui que a gente está fazendo agora, sendo um canal de Deus para trazer uma palavra de reflexão, para que a sua vida hoje seja melhor do que ontem, para que a sua vida com Jesus hoje possa ser muito melhor do que a de ontem. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um sono tranquilo e restaurador, e que essa palavra venha estar remoendo dentro do seu coração, e que você consiga, em nome de Jesus, viver e testemunhar de Jesus. Eu costumo falar que as pessoas às vezes oram e ficam pedindo a Deus unção, Deus me enche, me dá poder, unção. E às vezes elas nem sabem para que estão pedindo. Esse revestimento aqui, que o texto fez menção, que nós lemos no início, e que eu vou recitar agora novamente, para poder fechar o entendimento. Lucas 24, o versículo 49. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Esse é o mesmo poder que está se referindo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ão testemunhas. E quando ele fala sobre isso, que vocês serão as minhas testemunhas, aqui no versículo anterior, no versículo 48, do mesmo texto de Lucas capítulo 24, ele diz assim, vós sois as minhas testemunhas destas coisas. O desafio do Senhor para mim e para você nessa noite é que eu e você consiga testemunhar de Jesus a respeito de tudo que ele já fez na sua vida. Só precisa isso. Não precisa você se desesperar para querer saber tudo que Jesus já fez. Mas aquilo que Jesus já fez na tua vida, você precisa testemunhar disso. E as pessoas verem o poder e a graça de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. A unção e o poder só vem para alguém com um propósito específico. E esse propósito específico dessa unção e dessa graça, ela vem exatamente para poder te capacitar para que você venha a desenvolver algo no reino dele, algo na sua vida que venha ser bênção na vida de outras pessoas. Tem pessoas que pedem unção de cura, ou seja, ele quer uma capacitação para curar um enfermo. E às vezes passa um com dor de cabeça, outro com dor de dente e outro com enfermidade na frente dele e ele simplesmente vê passar. Eram as oportunidades. Mas as pessoas às vezes pedem porque querem ter e serem notadas que tem poder de Deus, mas não desenvolve. Para fechar nossa palavra nessa noite, eu quero falar com você a respeito do Gênesis. Quando Jacó ele continua abrindo os poços
as cisternas que o seu pai também o abrira e dava muita água. E era motivo de inveja dos vizinhos porque havia muita água nos poços que eles cavavam, nas cacimbas, nos tanques. Não sei que forma você entende, mas ela fala sobre as cisternas. E os inimigos vinham e entupiam também as suas cisternas com inveja. Mas quando eles faziam isso, eles cavavam aquelas cisternas e a água brotava. Eles faziam uso da água e vinha água de novo. Usava aquela água e vinha nova água. Ou seja, era um processo. E quando você pega a água e não usa aquela água e deixa ela parada, faz o teste. O que vai acontecer com aquela água? Pode ser a água mais pura do mundo. Coloca ela em um balde e deixa esse balde em um canto por uma semana. E volta lá em uma semana e olha o que aconteceu com essa água. É a mesma água, mas aquela água ela apodrece. Isso é normal, ela apodrece. Tem pessoas que pedem algo a Deus, uma unção, um poder, uma graça de Deus, mas não usa. Sabe o que aconteceu? Está podre. Não presta mais para se usar. Mas se o Senhor te revestiu, te capacitou para uma obra específica, quero te encorajar nessa noite a você se mover nisso e a ser usado nisso para a glória de Deus. Aleluia. Se é para o louvor, né, irmão Everson? Que Deus te use com graça, com poder e glória, né, irmão Eduardo? Se for para isso, se deixe, se lance em Deus. Se é na palavra, né, irmão Damião? Que Deus te use com poder e graça. Se é para testemunhar do poder de Deus onde você vive no meio da sua família, né, Antônia? Que você viva isso com intensidade, com poder e graça. Aleluia. Se deixe mover, porque o Espírito, ele é como o vento. Você não sabe de onde veio e nem para onde vai. Ele se move. Assim são as pessoas movidas pelo Espírito Santo de Deus. Então, nesse dia, a minha intercessão e oração é que você consiga se mover nessa graça, nesse revestimento que Deus já te encheu. E você consiga testemunhar de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar junto com você. Amado Jesus, nós já estamos em Tua presença, debaixo do Teu nome e pelo sangue que na cruz do Calvário foi derramado. Eu te peço em favor de cada um que já está visualizando e vendo essa mensagem, mas também aqueles que ainda irão ver, ouvir essa mensagem. Que o poder do Senhor e a graça de Deus, aleluia, seja sobre cada um no nome de Jesus. Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um deles. Pai, enche a sua vida de glória, aleluia, como um copo que se enche, Senhor, e transborda. Faz isso na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, em nome de Jesus, e que ele seja cheio do poder e da graça do Senhor nessa noite. Aleluia. Nós ministramos, Senhor, debaixo dessa ousadia e poder e no movimento desse mesmo Espírito que eu não sei de onde vem nem para onde vai, mas que está se movendo em nós.
nós ministramos sobre cada um agora em nome de Jesus. E nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe de forma poderosa em nome de Jesus. Aleluia. E que a graça manifesta do Senhor seja sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. E que haja um diferencial, Senhor, em nossas vidas a partir de hoje, para a glória de Jesus. Aleluia. Aleluia. E para a exaltação do teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento na tua presença. Que o teu nome seja exaltado, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui em tua presença. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Shirimaraba, Suriada, Lava, Suinehaya, She. Rabaka, Suinehaya. Espírito Santo, Espírito Santo, se move com liberdade no meio da tua igreja. Que o Senhor alcance aquele que precisa entender a tua palavra. Nós abençoamos, Senhor, cada um, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Dá um som restaurador a cada um e que o teu nome seja glorificado, Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Amém. E glória a Deus. Queridos, obrigado por terem aí se conectado e nos acompanhado até aqui, tá? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor derrame da sua graça sobre a sua vida, e se o Senhor já tem feito isso, que venha acrescentar sobre a sua vida. Aleluia. Vamos ver ainda quem ainda está aí conosco. Dá um sinal aí para a gente poder desejar uma boa noite e estarmos também indo descansar, né? Amanhã não, daqui aproximadamente umas 4 horas de relógio, 5 horas de relógio, já é momento de estarmos de pé também, para mais um dia e para mais uma jornada de trabalho. Se você ainda está aí, que o Senhor te abençoe. Irmão Emerson, Deus abençoe sua vida, meu queridão. Está aí conosco ainda até agora. E amanhã trabalhar. É assim a vida do guerreiro. Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Tenham um sono tranquilo e restaurador. Uma noite abençoada para a glória do Senhor Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus.